Recording is on. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje a nossa live estreando esse novo modelo, porque até então estávamos fazendo as nossas lives no Instagram, mas é uma injustiça a gente ter tanta gente importante, tanta gente bacana, especialistas nas suas áreas de atuação, e a gente ficar restrito a um tempo muito limitado do Instagram, apesar de ser uma boa ferramenta. Então, hoje, convidei o professor Rodolfo Benda para a gente inaugurar uma nova fase, e sejam bem-vindos todos vocês. É a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato aqui. E para você que não teve a oportunidade de assistir ao vivo, está sendo gravado para que a gente possa julgar na nossa página do Fórum de Gestão Esporte no YouTube depois. Então, você pode procurar na nossa página. Rodolfo, meu querido amigo Rodolfo Novelino Benda, meu amigo Dolfo, meu amigo tricolor, pai do Dominique agora, já faz parte do currículo. Primeiro, obrigado por você ter aceito o convite. Você sabe o quanto isso é importante para mim. Para quem não sabe, o Rodolfo é o culpado, é o grande responsável de eu estar hoje na vida acadêmica. Foi quem me deu a mão para trazer para a vida acadêmica, me trouxe à luz, né? Então, vocês imaginam a alegria de estar aqui com ele hoje. Professor doutor Rodolfo Novelino Benda, professor titular da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, licenciado em Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora, meu amigo, mestrado em Educação Física pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, doutorado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Psicologia pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Comportamento Motor, fez a gestão em 2008, 2010. Rodolfo, seja bem-vindo. A partir de agora, eu queria te pedir para fazer as primeiras considerações. Bom, Luiz Carlos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e pela possibilidade também da gente estar fazendo aqui um formato bem tranquilo, bem informal, da possibilidade da gente trocar ideias e conversar sobre um tema que eu ficaria aqui o dia inteiro falando, provavelmente, mas que... Eu ficaria o dia inteiro escutando. Nem sempre é acessível para as pessoas, não apenas as pessoas da sociedade em geral, mas também dos profissionais que muitas vezes se formaram e passaram por uma disciplina, mas também não conseguiram vislumbrar o quanto que essa temática pode ser importante para o exercício profissional dele, né? Para onde ele atua. Então, a gente vai tentar também dar um panorama geral dessa questão do que é o comportamento motor e trazer alguns exemplos de situações de como ele pode contribuir em diferentes áreas de intervenção profissional. Então, acho que esse aí é o grande desafio, muitas vezes, de também tentar trazer essa discussão numa linguagem simples, acessível para as pessoas. Por exemplo, a gente muitas vezes consegue justificar bem o objetivo e a importância da pesquisa para um revisor de um periódico, para um membro de uma banca, mas nem sempre isso tem a mesma facilidade quando a gente procura fazer essa explicação para um cidadão comum. Tá? E esse cidadão comum que, de algum modo, está dando suporte, está financiando a universidade pública. Né? Então, muitas vezes, tem que chegar para ele o que é algo que é feito, né? E qual que é a importância disso. Né? Senão fica parecendo que as pesquisas não levam a lugar nenhum. Apesar de serem altamente especializadas em domínios bem detalhados, elas são importantes e elas têm uma repercussão para a sociedade. Então, talvez esse seja um aspecto importante da gente estar destacando e a oportunidade de estar falando isso aqui.
Bom, deixa eu só, antes de você responder já uma questão da Priscila, estamos começando bem. Deixa eu pedir um favor para vocês. Se vocês repararem na tela, nós temos 3 pessoas que estão de cor cinza. Isso significa que eu queria pedir para vocês passarem o mouse na tela, que vai aparecer lá, dá uma clicada, para vocês colocarem o nome de vocês, fica mais fácil identificar, até para a gente se conhecer também, tá bom? Antes do Rodolfo começar a falar, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Luiz Carlos Pessoa Neri. Como eu disse, estudei com o Rodolfo. Eu não sei nem falar de onde eu conheço o Rodolfo, que as nossas vidas se confundem com as nossas famílias. Sou professor de educação física também, mas eu tomei... O Rodolfo me levou para fazer algumas disciplinas isoladas na UFMG. Isso mudou a minha vida. A minha vida é antes e depois da UFMG. Eu tive a oportunidade de ver áreas relevantes, só que eu, depois de 3 anos fazendo disciplina isolada, eu tomei o rumo para a área da gestão do esporte, que é uma área que me fascina muito também. Então, eu fiz o meu mestrado na Universidade Salgado de Oliveira, fui orientando o professor Zé Maurício Capinossu, que é um dos pioneiros da gestão do esporte no Brasil, e fiz o meu doutorado na área da gestão do conhecimento com o professor doutor Lamartine Pereira da Costa. Então, o convite feito para o Rodolfo hoje é para a gente contextualizar. Se a gente perguntar o que é gestão do esporte, eu confesso que ainda não existe um conceito que realmente me satisfaça. Mas o fato é que a gestão do esporte é um aglomerado de diversas ciências que compõem essa área de atuação. E a gestão do conhecimento, a gente tenta gerir todas essas áreas de atuação na gestão do esporte. E a área do comportamento motor é uma área relevante no processo de formação do atleta, né? Desde o primeiro dia da sua vida na iniciação esportiva, e isso vai até ao longo da sua carreira atlética, até numa disputa de um evento importante, que seria um campeonato mundial, os Jogos Olímpicos. O que a minha tese entende como esporte de alto nível é desenvolver um trabalho de alto nível, do primeiro dia de uma criança na escolinha até um dia de uma disputa importante no alto rendimento. E o convite para o Rodolfo é exatamente trazer esse contexto para que a gente possa exatamente ir conjugando com essas áreas. O que a área de comportamento motor, por exemplo, tem a ver com a medicina do esporte, ou com a fisioterapia, ou com o direito. A princípio, a gente pode parecer estranho eu falar assim, mas, na verdade, existe realmente toda uma fundamentação teórica para isso. Então, eu queria te pedir primeiro, Rodolfo, para você responder a pergunta da Priscila. Priscila Roberta Cardoso. Meu mestrado, quero pesquisar se a natação apresenta melhora na coordenação motora. Irei utilizar o teste de TGND2. O que você acha? Priscila, de algum modo a gente já está fazendo isso. Você vai ver que a Paloma está aí também acompanhando a live, e esse é o tema do mestrado dela. Diferente do que está aí, ela vai usar o TGMD3, que já foi publicado. É o mesmo teste, com o mesmo autor, com algumas alterações, algumas habilidades, mas a ideia é justamente questionar se a natação traz os mesmos benefícios para a aquisição de habilidades fundamentais que outras modalidades fundamentais, outras modalidades esportivas que já foram pesquisadas. Então, inclusive, eu até deixei meu e-mail aí embaixo, depois, se quiser entrar em contato com a Paloma, a gente vai conversando. Você é de Florianópolis, Priscila? Depois a gente vê isso. Você vê que o evento já começou em grande estilo, né, Rodolfo? Já começamos falando de esporte nobre, né? Você pagou ela para falar de natação, pode dizer aí. Não, professor. Eu sou de Araranguá, mas eu entrei para o mestrado da UDESC agora esse semestre. Ah, que ótimo. Tem grandes amigos lá. Legal. Obrigada por responder.
Bom, vamos lá, Rodolfo. Deixa então, para a gente começar esquentando, eu queria te perguntar o que é o tal do comportamento motor, Rodolfo? Para quem não conhece essa área, né? A gente divulgou que seria o comportamento motor no contexto da gestão do esporte e da educação física. Então, para quem não conhece, para quem não está habituado com essa área de atuação, o que seria o comportamento motor? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, normalmente é o tema que eu trago para a primeira aula na graduação. Tá? Então, o nome da disciplina é comportamento motor, mas que será isso? E eu sempre tento trazer que o comportamento motor é composto por 3 grandes pilares, tá? que eu digo é como se fosse uma família que vive debaixo de um mesmo teto. 3 irmãos: controle motor, aprendizagem motor e desenvolvimento motor. E, mais especificamente, entender o que é o comportamento motor é entender controle, entender aprendizagem, entender desenvolvimento. Então, aí a gente vai para o nível abaixo, né? O que é o controle, o que é a aprendizagem, o que é o desenvolvimento. E a primeira brincadeira é, olha, o controle explica como é que controla, a aprendizagem explica como é que aprende, e desenvolvimento explica como é que desenvolve. E às vezes isso também não é suficiente para a gente considerar entendido o que cada um tem como meta, como intenção. E controle motor, ele vai explicar como que se dá a regulação do movimento. Tá? Quais são os processos que são responsáveis para que o movimento possa ser coordenado, para que o movimento possa ter fluência, para que esse movimento possa ser realizado de uma forma adequada. Então, o nível de análise de controle motor é um nível que é mais microscópico, que eu posso investigar um pouco trazendo os conhecimentos de neurofisiologia para poder entender quais são as áreas, os mecanismos que estão sendo responsáveis pela execução do movimento naquele momento. Então, o controle motor me diz do aqui e agora, como este movimento está sendo controlado. Tá? Se os processos utilizados são que vão caracterizar o movimento como reflexo ou movimento como intencional. Tá? Então, aí a gente observa uma separação, uma primeira categorização em controle motor. E essa discussão vai chegar, inclusive, em nível mais neurofisiológico, no estudo associando com a parte mais neurológica do conhecimento sobre o encéfalo, as áreas, o que é responsabilidade de quem, a questão da especialização hemisférica e tudo mais. Então, o controle, ele tem um nível de análise mais microscópico, quando comparado à aprendizagem e desenvolvimento. Então, nessa condição, eu costumo dizer que o controle motor é um irmão, tá? E aprendizagem e desenvolvimento são gêmeos. Tá? Então, nessa família, nós tivemos 2 partos. Né? Num parto nasceu o controle motor, no outro parto nasceu os gêmeos, aprendizagem e desenvolvimento. Por que aprendizagem e desenvolvimento eu interpreto como gêmeos? Porque eles são mais semelhantes entre si. Tá? Então, quando o controle motor trata tenta responder a pergunta, quem está controlando o movimento? E isso se dá sempre numa lógica de presente. Né? É o presente, é o agora. Né? Esse movimento está sendo controlado por quem? Ao passo que, quando a gente pensa em aprendizagem e em desenvolvimento, todos dois tratam de mudança, né? Em que
você, para saber se houve aprendizagem, para saber se houve desenvolvimento, você tem que ter pelo menos duas medidas, né? Uma antes e uma depois, né? Em que você vai ver qual foi a diferença. Se você não tiver essa ideia de que houve mudança, você não tem como inferir nem aprendizagem, nem desenvolvimento. Tá? O professor Gottani comenta que controle motor é fotografia, aprendizagem e desenvolvimento é filme, né? Porque é um processo que você vê o antes e o depois, ou você pode acompanhar todo esse processo, como nós fazemos em pesquisas, por exemplo, com aprendizagem motora. Né? Cada tentativa de prática ela é registrada e a gente tem condição de avaliar essa transição e também o durante. Em desenvolvimento, a gente tem trabalhado muito mais com o delineamento de pré e pós-teste. Então, aprendizagem e desenvolvimento são mudanças. E como vocês vão poder observar, quando nós tratamos de irmãos gêmeos, é mais difícil diferenciar quem que é um e quem que é outro, né? Porque eles são muito parecidos. Quando nós temos essa condição em aprendizagem e desenvolvimento, é mais difícil você separar claramente o que é aprendizagem e o que é desenvolvimento. Separar esses dois de controle é mais fácil. Tá? Agora, aprendizagem e desenvolvimento. Vamos primeiro para as distinções entre aprendizagem e desenvolvimento. Primeiro, o tempo. O tempo para aprender é um tempo mais curto do que o tempo para se desenvolver. Então, nesse sentido, a aprendizagem está num nível mais micro do que o desenvolvimento, que é mais macro. E por incrível que pareça, a gente pode assumir que o tempo para que a gente demora para aprender não é demorado. A gente aprende muito rápido, mesmo quando se trata de habilidades mais complexas. É rápido para aprender. Tá? Então, nos casos, eu podia te perguntar, já que você é um expert na natação, quando chega um novato, quanto tempo, mais ou menos, ele demora para estar fazendo um nado crawl, mais ou menos? Bom, se a gente for começar trabalhando pela técnica do estilo, ele pode até aprender em um dia só. Obviamente que ele vai aprender a mecanização do movimento. Não, mas para aprender a nadar o crawl. Ele fala assim, isso aí é um crawl. Entre um dia e uma semana. Para nadar, sai nadando não em alto rendimento, mas sair nadando. Uma semana. Vamos lá que você falou uma semana. Sim. Essa uma semana não é uma semana, na verdade. É uma semana fazendo quanto tempo por dia? 50 minutos, vamos colocar. Então, nós estamos falando aí de 7 horas. Sim, por aí. Né? Então, você está entendendo que é possível aprender uma habilidade bem difícil, como o nado crawl, em 7 horas de prática. Quando você vai verificar o que são 7 horas, né, no ciclo de vida de uma pessoa, é quase nada. Né? Outro exemplo, quando a gente tem a aprendizagem do dirigir. Aí nós vamos ver quanto que o Detran coloca como um mínimo de aulas aceitáveis. São 40 aulas, 48 aulas, não sei quantas são. A gente vai ver que isso corresponde a 2 dias na vida do sujeito. Então, para a aprendizagem, ela não demora muito tempo. Então, a escala de tempo, a gente trata aí com minutos ou horas de prática. Agora, se a gente for pensar em desenvolvimento são as mudanças que ocorrem ao longo da vida. E, para isso, a literatura em desenvolvimento tem colocado como um conjunto de categorias etárias, faixas etárias, né? Que antes você tinha a criança, o adulto e o idoso.
né? E o idoso era a terceira. Por isso que tem o nome terceira idade. Criança, adulto, idoso. A terceira idade é o idoso, né? Hoje, se a gente for ver nos pormenores, a gente tem o bebê, né? A criança pré-escolar, a criança em idade escolar, o púbere, o adolescente, o jovem, o adulto maduro, o idoso maduro e o velho, né? Então, você vai ramificando e observando que tem várias categorias etárias. Com isso, nós vamos entender que desenvolvimento motor são as mudanças que vão ocorrendo ao longo essas diferentes etapas da vida. Tá? Então, perfeito, a gente já conseguiu fazer uma distinção, mais ou menos, do que é o desenvolvimento e o que é a aprendizagem. Né? A escala de tempo do desenvolvimento é medido em meses, anos ou mesmo décadas. Diferente de aprendizagem motora, que a gente tem minutos e horas. Tá? Então, o tempo de um é diferente do tempo do outro. Então, nesse sentido, a gente consegue até fazer uma boa distinção entre o que é aprendizagem e o que é desenvolvimento. E quando todo mundo acha que, agora eu entendi, a gente dá mais uma apertada no parafuso e confunde tudo de novo. Né? Por exemplo, uma criança com 1 ano de idade que começa a andar, né? Ela não andava antes e passou a andar. E a pergunta é, ela aprendeu a andar ou ela desenvolveu a andar? E aí começa, não, ela aprendeu, ela desenvolveu, ela aprendeu, ela desenvolveu. E qual que é a resposta? Isso é aprendizagem ou é desenvolvimento? Tá? Então, durante muito tempo a gente tem pensado que desenvolvimento é quando está associado com as questões de idade, é quando está associado com as questões relacionadas à própria herança genética, características da espécie, aquilo que é dito como natural da espécie do ser humano. Né? E aprendizagem é aquilo que é mais cultural. Então, será que andar se desenvolve ou se aprende? Bom, se a gente for por essa lógica antiga, eu vou dizer que é desenvolver o andar. Mas não, é aprender. É aprender o andar. Né? Porque a aprendizagem depende de uma característica bem interessante, que é prática. Quando a gente aprende, a gente só aprende quando pratica. Não dá para aprender sem prática. A gente tem que praticar, tem que treinar. Tá? E isso ocorre a todo momento para todas as habilidades. Quando a gente vai dirigir, a gente vai praticar. Quando a gente vai escrever, a gente vai praticar. Quando a criança começa a amarrar o calçado por conta própria, ela praticou. Então, nós praticamos tanto aquelas habilidades com origem mais cultural, como amarrar o calçado, como usar o talher nas refeições, ou hashi, por exemplo, ou escrever. Né? As habilidades esportivas são aprendidas, como também a própria condição de se usar as habilidades fundamentais. Aquelas habilidades que são típicas do ser humano, como andar, engatinhar, correr, saltar, são aprendidas também porque a prática, ocorre prática. Né? No caso da criança, do bebê que está aprendendo a engatinhar, essa prática não é sistematizada. Agora, se tem um professor, né, que ensina, que utiliza de um método, essa prática é sistematizada, mas a prática está ocorrendo a todo momento. Então, para aprender é preciso praticar. E todas as habilidades nós aprendemos. E aí vem a grande pergunta: o que é desenvolvimento? Né?
O desenvolvimento, e aí é uma interpretação que eu estou querendo trazer, o que é que a gente desenvolve? A gente desenvolve quando a gente trata de repertório motor, né? Como aquele conjunto de habilidades que foram aprendidas, que foram armazenadas e estão disponibilizadas para usar, para nossa utilização nas nossas demandas. Tá? Então, queira ou não queira, irmãos gêmeos, eles são difíceis de serem distinguidos. Tá? Então, aprendizagem e desenvolvimento, eles têm essa aproximação. Tá? E isso faz com que não fique totalmente claro o que é aprendizagem, o que é desenvolvimento, no sentido de fazer essa distinção. Até mesmo porque o processo de aprendizagem motora está inserido dentro do contexto do desenvolvimento motor. Porque a aprendizagem motora ela tem uma escala de tempo mais curta e ela ocorre dentro do contexto do ciclo de vida da pessoa. Tá? Então, quando eu falo de desenvolvimento, eu falo de conjuntos de habilidades que foram aprendidos, armazenados e disponibilizados para o seu uso. Tá? Então, é quando eu olho para uma criança e vejo que o conjunto que ela tem, né, é um repertório que a permite ter um melhor nível de desempenho numa determinada modalidade, num determinado contexto. Né? E a aprendizagem ela é específica às habilidades. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Eu não aprendi isso, mas eu aprendi aquilo. Então, a aprendizagem está relacionada com as habilidades. Né? Sempre que eu tenho aprendizagem, aprendizagem de quê? E desenvolvimento, ele é mais amplo, ele é mais geral. Então, essa é a minha interpretação, né, para fazer essa distinção. Rodolfo, Eu. Tem uma pergunta do Patrick aqui, mas antes eu queria colocar uma questão. Primeiro eu queria registrar a presença da professora da disciplina Natação EAD da UFJF, professora Josária, professor Marcos Vinícius, que é professor da UFJF de Governador Valadares também. Que alegria estar com eles aqui. Eu queria te colocar, você está falando de desenvolvimento, de aprendizagem, mas você, no meio da sua fala, você abordou a questão da puberdade, pré-púbere, púbere, né? E pós-púbere. E aí vamos jogar isso para a prática, no contexto prático. É raro, no esporte, por exemplo, eu desconheço alguém que trabalhe baseado na maturação sexual. Hoje, todo mundo trabalha com a idade cronológica, que é aquela que a gente canta parabéns para você. Então, tem uma criança de 10 anos, ou 3 crianças de 10 anos, e aí o professor vai dar uma atividade para essa criança, para essas 3 crianças. Só que elas possuem maturação sexual diferente. E isso... O quanto que isso interfere, esse desconhecimento da questão da maturação, porque isso, quando a gente vai para a faculdade, por exemplo, nós não temos... são poucas as pessoas que têm a sorte de ter um Rodolfo Benda ou um Luciano Prado que abordam essas questões. Eu, por exemplo, estudei Fisiologia Humana na UFJF. Nós estudamos Fisiologia Humana na UFJF. Então, não tinha o contexto da criança, que não é um pequeno adulto. E aí a gente vai para vai assistir uma aula e um professor está dando uma atividade e a gente vê diferenças de comportamento, diferenças de interpretação daquela atividade. Eu queria que você falasse um pouco isso e o que você pensa da gente ainda estar nessa cultura de trabalhar com esse formato, com esse modelo de aprendizado. Olha, Luiz, não é apenas... Só para depois você responder, o Patrick está falando aqui, 10 mil horas de prática para se tornar um expert em habilidade motora. Isso acho que é uma pergunta, né? Então
Vou chegar lá nas duas, então. A questão da maturação, a maturação é um aspecto que vai influenciar o desempenho e, consequentemente, a própria aprendizagem motora. Não apenas a maturação é mais um dos processos. Né? Por exemplo, qual que seria outro? A própria história de vida dessa criança em relação às suas experiências motoras. Se ela conseguiu desenvolver bem habilidades básicas que vão dar sustentação para a aprendizagem daquela nova habilidade. Tá? Então, por exemplo, alguém que está para tirar carteira de motorista, tá? Se ela nunca sentou no banco do motorista, ou ela vai ter um certo nível de dificuldade para aprender. Agora, por outro lado, você tem uma outra pessoa que já brincou de pilotar kart, de videogame, ela vai levar essa experiência consigo na aprendizagem da habilidade. Tá? Então, quando você fala da maturação, por exemplo, vem a problemática, por exemplo, da idade relativa. Tá? Então, a brincadeira que a gente faz aqui com o Dominique, que nasceu 2 de janeiro, né, é uma criança que, se entrar no esporte e for praticar o esporte em alto rendimento, ela vai ter vantagem sobre as outras, porque a categorização de idade no esporte de base, ela é por ano. Né? E o Dominique iria competir com crianças que nasceram dia 20 de dezembro. Tá? Ou seja, são crianças que são um ano mais novas, praticamente, mas estão na mesma categoria. E isso vai fazer com que, muito provavelmente, essa vantagem se amplie no período de puberdade, que é a transição da criança para a adolescência, em que o adolescente começa a tomar o formato do corpo do adulto. Então, você tem duas crianças com a mesma idade cronológica, como você disse, mas que biologicamente são completamente diferentes. Então, isso é possível ver em escolinhas de esporte, em categorias de competição, esporte de base, infantil, mirim, petis, na natação isso fica muito evidente, que tem categorias mais baixas, inclusive. Isso fica evidente na aula de educação física. Né? Isso fica evidente na criança que chega e quer se inscrever por exemplo, na musculação, na academia. Então, a gente observa isso. Cabe ao profissional ter a sensibilidade de conseguir perceber, né, associando a idade, né, e o perfil da criança que ele está vendo. Obviamente, existem avaliações que são feitas, que, na verdade, devem ser feitas por médicos, né, pela escala de Tanner você consegue fazer isso, mas é um teste médico, mas que você, tendo conhecimento, você pode pode buscar uma equipe de trabalho para poder lidar com essas questões. E, obviamente, como o Luiz Carlos já comentou, criança não é adulto. Né? Isso, se as pessoas entendessem isso e incorporassem isso, já seria um grande salto, né? Uma grande ajuda para o profissional de educação física. Criança não é adulto. Então, a atividade que deve ser feita para a criança é diferente do que a gente vê para o adulto, especialmente quando a gente trata do esporte. Esporte de base não deve ser o mesmo esporte do adulto, porque os objetivos são diferentes, as finalidades são diferentes, então tem que tomar muito cuidado com isso. A pergunta que você me fez lá do Patrick, né? Isso. Existe uma linha de pensamento com... um autor, acho que canadense, o Erickson. Ele trata que, para se tornar um expert, você precisa de 10 mil horas de prática. Então, ele chega nesse número mágico aí das 10 mil horas, analisando experts e fazendo uma análise retrospectiva do quanto que cada um praticou. E ele usa experts em matemática, em xadrez, músicos. Então, ele faz uma análise retrospectiva. E essas 10 mil horas não seria uma prática alegre, não seria uma prática lúdica,
é o que ele chama de prática deliberada. Normalmente as pessoas se esquecem de colocar o prática deliberada nessa coisa das 10 mil horas. O que é uma prática deliberada? É uma prática compromissada, uma prática disciplinada. O músico tem muito disso. Né? Ele fala, eu vou estudar, ele vai tocar, mas esse é o estudo dele. Né? Então, as 10 mil horas de prática compromissada. Então, com isso, essas 10 mil horas de prática compromissada, é mais ou menos você... Eu tinha feito essa conta, eu não lembro direito, mas acho que são 3 horas por dia, todo dia, com exceção dos domingos. Isso. Todo dia no ano, com exceção dos domingos, quer dizer, você tem que praticar de segunda a sábado, 3 horas por dia, durante 10 anos, para chegar nessas 10 mil horas. Então, não é pouco, né? É muita prática. E aí se você praticar isso tudo, tem que ser bom na coisa, viu? Tem que ser muito bom. Porque a prática vai te dando isso. Né? Então, essa é uma regrinha, mas não quer dizer que nós vamos fazer isso com os nossos alunos. A criança que chega para a gente com 10, com 12 anos, então, nessa lógica, com 22 anos, ele vai ser um expert. Mas será que com 10, 12 anos ele já sabe exatamente o que ele vai fazer? Né? Então, ele vai ter que, talvez, num primeiro momento, experimentar diversas modalidades e ver realmente aquilo que ele vai poder se dedicar com afinco, com esforço e com condição de fazer de maneira deliberada. Né? Então, talvez... nem sempre a gente vai conseguir alunos que vão se submeter a isso, né? Nem todo mundo, nem toda criança vai caminhar para o esporte de alto rendimento, né? Então, essas são algumas das questões que a gente tem sempre que deixar bem claro, né? A criança tem direitos de escolha e isso vai fazer bem para ela, inclusive, enquanto processo de desenvolvimento. Não adianta você querer fazer com que ela seja obrigada a praticar um esporte, mesmo tendo todo o perfil antropométrico, todo aquele perfil desejado para uma modalidade, nem sempre ela vai querer exatamente aquela modalidade. Rodolfo. Então, é essa coisa das 10 mil horas aí que é bem interessante, bem interessante. O Arthur tem 2 perguntas aqui. Primeiro, eu queria deixar aqui para a gente ver, a gente está podendo observar aqui a relevância desse tema no contexto de formação, para quem trabalha com atleta, como eu trabalhei, e hoje eu estudo muito a área do esporte, né, de formação, de rendimento. É engraçado, porque essa cultura, o propósito da gente fazer essa live hoje com o Rodolfo é exatamente para que os dirigentes possam entender a importância da formação, a importância de determinados pontos, para que não haja cobrança em cima dos profissionais que estão trabalhando e em cima das crianças na questão no que se refere à cobrança de resultados. E o meu fórum é uma página voltada para gestores do esporte. E hoje aqui a gente não tem nenhum gestor presente, a não ser que esteja alguém aí que eu ainda não identifiquei. É muito engraçado, porque essa cultura ela precisa mudar no Brasil. E aí eu queria te perguntar o seguinte, antes de fazer as perguntas do Arthur, tá? Se você hoje tivesse um encontro com uma alta cúpula organizacional de gestão, e eles perguntassem assim, Rodolfo, o que a gente precisa aprender para poder desenvolver um trabalho? Por exemplo, o ciclo olímpico é de 4 em 4 anos. Tem países que trabalham para daqui a 20 anos, tem países que trabalham para 8 anos, 4. Por isso que o ciclo olímpico tem esse período para dar tempo de fazer um trabalho, né? O que você falaria para esses gestores em termos de organizar uma estrutura de trabalho? Mas antes eu queria que você respondesse o Arthur. Ele fala assim, professor Rodolfo, você acredita em que chegaremos a uma teoria capaz de, entre aspas, explicar o comportamento motor, controle, aprendizagem e desenvolvimento?
E a segunda é o seguinte: o comportamento motor se relaciona com filosofia? Se sim, como? Então vamos lá. Uma teoria capaz de explicar o comportamento motor. Aí eu não sei, Arthur, se você está pensando de maneira integrada, né? Uma teoria só ou se em cada um das áreas, dos subcampos aí, controle e aprendizagem, se seria uma teoria para cada um. Cada vez mais eu tenho visto o comportamento motor de uma maneira mais integrada, mas que tem as suas diferentes facetas, né? Cada um num nível de análise, o controle motor mais micro, ou aprendizagem mais macro que controle, e micro que desenvolvimento, e desenvolvimento mais macro do que aprendizagem. Mas quando a gente observa bem, a ideia de aprendizagem motora, você tem uma teoria de aprendizagem motora. Essa teoria de aprendizagem motora, ela precisa explicar também o controle, né? Porque eu sempre brinco com essa metáfora de uma receita, pode ser de bolo, pode ser de qualquer receita, né? Ainda mais esse período de pandemia que eu estou craque aqui na cozinha. Qualquer receita, você tem duas partes numa receita. Você tem os ingredientes, que as pessoas acham que é a receita, mas às vezes o detalhe daquela receita está no modo de preparo. Não adianta só juntar os ingredientes, tem que fazer isso de uma forma adequada, né? E com isso, o modo de preparo é importante. O modo de preparo trata da mudança. Como é que aquilo muda? E os ingredientes o que está lá dentro que está mudando. Então, na minha visão, modo de preparo é aprendizagem motora. Controle motor são os ingredientes. É o que está lá dentro que vai mudar. Então, com isso, uma teoria para mim que explica modo de preparo, mas não fala os ingredientes, eu não dou conta de fazer o bolo. Então, para poder explicar aprendizagem, eu tenho que explicar controle. Eu tenho que dar o pacote completo, né, para entender como muda e o que é que está lá dentro que muda, né? Ao passo que, para explicar desenvolvimento, eu não posso explicar desenvolvimento num formato muito distante da minha explicação de aprendizagem. Tá? Então, talvez eu não tenha uma teoria única de comportamento motor, mas eu vejo que essas teorias têm que estar falando o mesmo idioma, senão uma fala A, a outra fala B, não dá para casar, porque o fenômeno do comportamento motor, ele ocorre nesses três níveis, simultaneamente. Enquanto eu controlo o movimento, eu estou aprendendo esse movimento, eu estou em desenvolvimento. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, isso ocorre seja na criança, seja no adolescente, seja no idoso, seja no adulto. Tá? Então, ele está controlando o movimento, ele está praticando esse movimento que leva à aprendizagem e ao aperfeiçoamento, e ele está em desenvolvimento. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não dá para ter explicações tão distintas. Agora, se o comportamento motor se relaciona com filosofia, ora, imagino que sim. Mas como eu não sou bom na filosofia, eu não sei, eu não saberia agora especular o como, né? Eu vou precisar sentar com um filósofo, né? Alguém que estuda filosofia, para a gente tentar construir. A gente teve algumas oportunidades na UFMG, né? Por exemplo, o professor José Alfredo de Bortolli, grande colega meu da UFMG, que trabalha com essa disciplina, na filosofia da educação física, ele comenta, por exemplo, que nos estudos dele de filosofia, um dos que ele vinha estudando era o Gibson, e o Gibson é autor de das grandes teorias aí do controle motor, né, da psicologia ecológica, né, que resulta na abordagem ecológica, né, do comportamento motor. No pós-doc que eu tive a oportunidade de fazer num laboratório
multidisciplinar lá nos Estados Unidos, com o professor Tuvey. O grupo era multidisciplinar, muito interessante. Então, a gente tinha fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, professor de educação física, psicólogo, engenheiro, físico, filósofos, vários. Então, o conhecimento, ele não tem dono, e se você junta diferentes pessoas que têm diferentes domínios, olha, a possibilidade de se fazer coisa interessante aumenta. Então, Arthur, sintetizando, sim, se relaciona com filosofia, mas eu não sei te dizer agora como, mas que a resposta é afirmativa, sim. Ok, Luiz? Ok. Essa parte final aí sua foi boa, da mistura das áreas. Você gostou, né? Bastante. Rodolfo, vamos então àquela questão que eu coloquei, que me aflige muito, assim, ver esse modelo organizacional que existe no esporte brasileiro, enraizado no passado, e cada vez mais eu vejo o Brasil distante das grandes potências esportivas por conta desse modelo organizacional. Porque algumas coisas, elas realmente estão enraizadas, e uma delas é esse processo que eu comentei ainda há pouco, da questão da formação baseada na idade cronológica, enfim, dessa verticalização de poderes. Se hoje você tivesse... Porque eu vejo o comportamento motor, não tem como fugir desse protagonismo dentro da prática do esporte. O comportamento motor é extremamente relevante em qualquer área de atuação. O que você... se eles te pedissem para você elaborar uma nova estrutura para o esporte brasileiro, em termos de prática esportiva, em termos de iniciação, de desenvolvimento do esporte, que pontos que você colocaria em questão? Luiz, eu vou aproveitar a sua deixa e eu vou primeiro dizer o seguinte: não é apenas para o sistema de formação esportiva, tá ok? Eu acho que comportamento motor tem muitas contribuições. Né? Depois, se for interessante, eu posso até comentar um pouquinho mais das minhas Sim, claro. ideias malucas, por exemplo, para a escola, para a educação física escolar. Eu acho comportamento motor fundamental. Eu acho que ele pode servir de base até para a criação de um currículo de educação física escolar, do ensino infantil ao ensino médio. Né? Obviamente, tem gente que vai discordar, porque tem gente que não gosta de comportamento motor a priori, né? Mas eu acho que é muito mais por falta de conhecimento ou pelo que imagina ser comportamento motor do que foi o comportamento motor da década de 80, que era uma coisa que é completamente diferente do que é hoje. Essa é outra conversa. Segundo, como que o comportamento motor pode ajudar também, por exemplo, o profissional que trabalha na academia, né? que é uma área assim que hoje nós temos muitos profissionais que trabalham em academia porque é uma demanda grande para a sociedade. Então o sujeito chega, nunca fez musculação e ele vai passar por aprendizagem. Ele vai aprender os exercícios, então tem comportamento motor ali também. A criança que chega, o adolescente que chega, como é que eu trabalho com esse adolescente, mesmo musculação. Né? Perguntas, por exemplo, se musculação é prejudicial para a criança. Eu vou dizer que não, se trabalhada corretamente. Então tem muita coisa assim, tem muito mito que o comportamento motor ajuda a desmistificar. No esporte, Luiz Carlos, eu acho que o primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo que a gente tem que dar no esporte é: um campeão não se faz da idade adulta. Para você construir um campeão, você começa lá na criança. Exceções à parte, de um ou outro que começou mais tardiamente, tem. Mas isso não quer dizer que você não comece lá na infância. Segundo,
né? Segunda coisa importante. Um campeão se constrói a partir da infância. Segundo, a criança não é adulto. Então, o trabalho que eu tenho que fazer com a criança é diferente do trabalho que se faz com o adulto. Então, às vezes, eu tenho um trabalho com a criança que muito mais parece, são brincadeiras. Está fazendo brincadeira. Né? Mas, para a criança, é o que ela precisa, naquele momento, naquela etapa, num processo até chegar no alto rendimento. Então, esse é o segundo ponto. Né? Criança é diferente de adulto. Não apenas no contexto do esporte de alto rendimento, mas em geral. Né? Criança é diferente do adulto, então as atividades para criança devem ser diferentes das atividades do adulto. Né? Eu vejo até isso nos remonta, por exemplo, na minha interpretação de como que a psicomotricidade entrou na educação física. Né? Isso lá na década de 70, na LDB de 1972, na 5692, ali ela instituiu que a educação física seria obrigatória, inclusive para as primeiras 4 séries do ensino fundamental. Né? E a educação física até então, o exercício da educação física, a formação da educação física, era para trabalhar sempre calistenia. E alguém pensou, mas calistenia não dá para trabalhar com criança. Né? E a educação física, naquele momento, não tinha corpo de conhecimento no Brasil do que se trabalhar com criança. Aí importaram da Europa, que isso estava na Europa na época, estava em alta, a psicomotricidade, com autores franceses, espanhóis e portugueses, e implantaram a psicomotricidade na educação física. Né? Então, você veja, nós não tínhamos na década de 70 conhecimento de como trabalhar com criança. Né? Então, hoje a gente tem, só que a sociedade não aceita. Né? Aquele professor que trabalha com criança, com atividades de criança, ele é discriminado. Bom é qual? É o professor que reproduz na criança o trabalho que é feito com adulto. Mas isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, eu vejo que para o gestor esportivo, aquele que trabalha com esporte, aquele da confederação, em primeiro lugar, ele tem que confiar mais na formação da universidade. Tá? Em vários momentos eu tenho observado que há uma tendência de que as confederações façam a formação dos treinadores extra-universidade, porque os treinadores não saem formados treinadores da universidade. É lógico que não, o curso não é para isso. Mas por que então as confederações não se unem às universidades para fazer uma especialização, uma formação específica para treinador? Não, eles estão querendo autonomia, estão fugindo da universidade. Tá? Então, talvez a universidade não está produzindo conhecimento que seja facilmente identificado para a sociedade como relevante para o esporte. Mas isso talvez seja um problema muito mais de marketing, de divulgação, de comunicação, do que um problema da produção de conhecimento. Né? Então, esse link, essa oportunidade que eu estou tendo agora de falar para as pessoas, né, de que o conhecimento produzido tem repercussão para a sociedade, tem repercussão para a intervenção. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar no esporte, nessa formação de longo prazo, com diferentes momentos, e cada momento com objetivos a serem atingidos. Né? Então, você faz essa formação em longo prazo. Né? E uma transição importante que é preciso ter claro é quando que o esporte deve deixar de ser uma brincadeira e deve passar a ser um compromisso sério, algo com mais dedicação, mais disciplina, mais cobrança, quando tem que ter cobrança pela vitória. Qual que é esse momento? Né? Quando que eu devo olhar para aquele meu atleta, aquele meu aluno, e ele tem que deixar de ser visto enquanto criança e passar a ser visto enquanto atleta que tem que produzir, que tem que render? Então, essa é a grande dúvida. Se eu faço isso muito cedo, eu posso prejudicar o desenvolvimento.
Se eu faço isso muito tarde, eu perdi a oportunidade de inserir esse meu atleta dentro de uma nata competitiva. Ele perdeu o trem. Né? Ele vai perder a oportunidade de apresentar bons rendimentos, bons resultados. Então, eu tenho que ter esse momento certo. Essa faixa etária é mais ou menos em torno aí de 14 anos. Quando o Luiz Carlos já comentou, essa criança, biologicamente, se torne um adolescente em caminho à maturidade. Tá? Então, tem a ver com o processo de maturação biológica, porque os próprios processos utilizados no treinamento, os métodos, o tipo de intensidade a ser aplicada, vai poder ser mais intenso, eu vou poder ter um treinamento um pouco mais forte, e com isso vai repercutir num resultado mais efetivo também em termos de rendimento. Tá? Então, essa faixa etária de em torno de 13, 14 anos, é esse momento da transição. A partir dali, ele vai ter que se especializar em uma modalidade e tomar essa modalidade e aumentar, por exemplo, o volume de treinamento, treinar num nível, maior volume de horas, né, diárias, atividades que sejam diárias e não 2, 3 vezes por semana. Então, essa transição talvez seja um momento delicado. E o processo vai sendo gradativo até lá, em que até 10 anos aproximadamente, essa criança passe por muito mais atividades motoras, lúdicas, aumentando o repertório motor, aumentando o nível de experiência que essa criança tem, para, a partir de 10 anos, inserindo conhecimentos e contextos de modalidades esportivas, vivenciar diferentes contextos de esporte, para aos 14 anos essa criança poder especializar numa modalidade e aí aumentar os ritmos de treinamento, a intensidade desses treinamentos, aumentar a cobrança, inserir a competição formal. Né? Muitas vezes a competição é vista como algo prejudicial. Ora, uma competição saudável, desde cedo, é a criança competir com ela mesma. Você embutir na criança a possibilidade que ela pode ser melhor do que ela já foi, é algo que não faz mal a ninguém. É algo que, inclusive, vai trazer para a criança a intenção dela cada vez mais poder melhorar. E, com isso, a criança busque cada vez mais se aperfeiçoar. Ela busque com ela mesma ser melhor. Né? Isso é saudável. Né? Eu estou sempre querendo melhorar as coisas que eu faço. Né? E isso a gente pode ir colocando gradativamente na criança. Agora, a competição formal, em que eu tenho que ganhar do adversário, né? Isso vai ser inserido em torno de 14 anos, 13, 14 anos. Não antes, porque antes a criança está... ela não precisa disso antes. Né? Talvez a criança ter a competição dela consigo mesma seja a melhor alternativa. Tá? Então, essa transição ela é muito delicada e é um momento que talvez, a partir daí, a cobrança possa aumentar. Mas até lá, os dirigentes eles têm que ter um certo cuidado, porque os próprios dirigentes, gestores esportivos, e eu vivi boa parte uma parte da minha experiência profissional dentro de clube, tanto enquanto atleta como enquanto profissional, trabalhando tanto no alto rendimento quanto nas categorias de base. O dirigente esportivo ele não consegue fazer essa distinção. Ele não consegue entender que criança não é adulto. Então, esse primeiro passo, ele é essencial. Criança não é adulto. Isso aí a gente precisa não só entender isso, mas a gente precisa viver isso. Né? Por exemplo, a própria mídia não entende isso. A própria mídia não entende, às vezes faz a transmissão de um jogo de categoria de base, de sub-13,
e a cobrança, a torcida, vê aquilo como se fosse um jogo do clube. Né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Você imagina o que deve ser um jogo de um sub-11 de futsal entre Grêmio e Internacional? É uma loucura. E ali são crianças que estão no processo de formação. De formação. Tudo bem que seja na arena do Grêmio ou no Beira-Rio, com os times profissionais, o pau quebra. Ok, isso é alto rendimento. Né? Mas sub-11, sub-13, não, nós não precisamos submeter as crianças a isso. Mas será que você acha que o dirigente vai entender essa lógica? Não vai entender essa lógica. Essa que é a questão. Então, a gente precisa passar a viver isso. Criança não é adulto. Tá? Criança usa roupa de criança. Criança usa brinquedo de criança. Tá? E, às vezes, a gente quer que a criança use brinquedo do adulto. Tá? Então, tem um conjunto de coisas que passa um pouco pelo tipo de sociedade que a gente vive. A gente tem que ir gradativamente mudando isso. Tá? Criança não é adulto. Acho que esse é o grande mote que a gente precisa defender dentro do esporte. Né? Porque essa criança que é tratada como adulto e passa por experiências que são desagradáveis, que não são motivadoras, que são frustrantes para ela, essa criança vai abandonar o esporte. Aquilo não faz sentido para ela. Então ela vai abandonar o esporte. Ora, então, ao invés da gente fomentar a criança no esporte, a gente está forçando a barra para ela abandonar. Então aí não tem sentido. Rodolfo, tem uma pergunta excelente do Marlon aqui. Parabéns, Marlon, pela colocação. Já vou fazer. Mas tem um termo que eu particularmente gosto desse termo, que é domínio corporal, que eu acho que se confunde aí dentro dessas três áreas do comportamento motor. Eu fico pensando assim, no processo de formação, e aí fala todo esse enraizamento que você acabou de colocar, eu fico vendo o voleibol. Arthur, não briga comigo não, tá? Nem Mas eu vejo o voleibol, pouca coisa mudou a não ser as regras desde a década de 70. Por exemplo, eu fico pensando se um atleta do muita voleibol... coisa mudou, Luiz Carlos, muita coisa. Não, mas assim, um ponto, por exemplo, eu fico Para quem trabalha com voleibol, muita coisa mudou. Eu fico pensando, por exemplo, um atleta que aprenda, desde a formação, a cortar com a mão direita e com a mão esquerda. Eu desconheço isso. E eu fico pensando o quanto que isso mudaria no contexto técnico e tático do voleibol. Tem atleta que só joga na entrada da rede, tem atleta que só joga na saída de rede. E eu fico pensando se a gente criasse atletas que usassem tão bem o lado... a questão da simetria lateral de desempenho, que é um dos pontos importantes do comportamento motor. E eu fico pensando isso, na natação, por exemplo, eu fico pensando no atleta que só respira para o lado direito, ou o atleta que joga futebol só com a perna direita. Aonde que esse termo, eu não sei se você usa muito isso dentro da área do comportamento motor, o termo domínio corporal. Né? Você ainda me perguntou ainda há pouco, quanto tempo que a gente forma um cara nadando crawl? Se eu fosse fazer tecnicamente isso, eu ia falar, primeiro ele tem que dominar o corpo na água, né? Para depois aprender o crawl. Mas eu entendi a sua pergunta ali na hora. Mas como que a gente poderia, se é que existe alguma contextualização desse termo dentro da área de comportamento motor? E deixa eu colocar a pergunta do Marlon, que é sensacional. Eu falo assim, esportes da mente, como são considerados o xadrez e o poker, por exemplo, e até mesmo jogos eletrônicos chamados de e-esportes, vem ganhando cada vez mais uma profissionalização enquanto esporte. Você acha que estudar o tempo de reação e a capacidade cognitiva dentro dessas modalidades poderia capacitar profissionais de educação física para trabalhar com essa área? E se já existe algum trabalho sobre comportamento motor nessa área? Vamos lá. A gente não tem esse termo
domínio corporal no comportamento motor. E eu vou tentar ilustrar um pouquinho isso pela minha experiência trabalhando com voleibol. Quando eu comecei a trabalhar com voleibol, fazendo estágio ainda lá no esporte, aí em Juiz de Fora, se buscava, por exemplo, crianças, né, que tinham um perfil de estatura mais alta, envergadura maior, e com experiência em ginástica artística. Por quê? Que traz essa ideia do domínio corporal. Eu vou tentar trazer isso um pouco na questão de desenvolvimento motor, que tem a ver com a história de vida, as experiências passadas. Quanto maior esse repertório, maior a possibilidade de essa criança conseguir ter sucesso em novas tarefas. Inclusive, eu estou trabalhando com o Cláudio, um amigo meu lá da Universidade de São João del Rei. A gente está trabalhando um artigo para submeter agora, um pouco dentro dessa lógica. Se você, então, tem um repertório motor mais amplo, a possibilidade de aprender habilidades novas é maior. Muito bem. Com essa lógica de que no desenvolvimento motor, né, você tem uma criança com mais base, né, trazendo essa lógica do que é essa base. Então, ela tem melhor nível das habilidades fundamentais, né? Correr, saltar, arremessar. E o teste trata de 13 habilidades, o novo teste. Mas ele tenta trazer uma visão geral de todas essas habilidades que são chamadas fundamentais, e são chamadas fundamentais porque dão sustentação à aprendizagem de novas habilidades. Então, as crianças que têm essas habilidades bem desenvolvidas, a probabilidade dela aprender melhor e mais rápido habilidades especializadas do esporte é muito maior. Então, isso entra um pouco na lógica de formação em longo prazo. O que eu faço com as crianças? Eu faço brincadeiras para ampliar o repertório motor. Depois, quando ela entrar no esporte e for aprender técnicas esportivas, a probabilidade dela aprender bem é maior, porque o repertório dela é maior. E aí eu estou tentando trazer esse construto geral de repertório na sua lógica de domínio corporal. Ou seja, ele tem uma maior condição de realizar movimentos com qualidade com o corpo dele. E não podemos deixar de esquecer que uma das categorias das habilidades fundamentais são de estabilização, que envolve posturas e equilíbrio também. Isso não é avaliado no teste do TGMD que eu uso, mas tem também essa categoria. Então, a ideia é de que eu trabalho na base, ampliando esse repertório, eu vou, de certa forma, atender essa sua expectativa de domínio corporal. Tá? Então, ou seja, eu não precisaria buscar crianças de 12, 13, 14 anos para vir para o voleibol, desde que elas tenham passado pela ginástica artística. Não, eu vou pegar as crianças com 6 anos e começo a trabalhar ampliação do repertório motor. E depois, quando elas tiverem 12, né, aquelas que têm um perfil adequado para o voleibol e gostam, vão para o voleibol. Aquelas que têm um perfil adequado e gostam, vão para a ginástica artística. E aí vem a grande pergunta. E aquela criança que tem 1,90 m com 12 anos, não gosta de voleibol e gosta da ginástica artística? Vai fazer ginástica artística. Mas ela não vai ser campeã mundial. Eu não estou preocupado se ela vai ser campeã mundial. Estou preocupado em ela conseguir praticar esporte e ser feliz. Conseguir fazer aquilo que ela se sente bem. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado também para poder pensar na criança, não só no futuro, mas no presente da criança também. Né? Então, essa é uma condição e traz um pouco essa lógica que você, Luiz Carlos, está chamando a atenção do domínio corporal. Eu vou trabalhar isso na base.
Tá? Eu vou trabalhar isso desde a aula de educação física no ensino infantil. Lá no jardim de infância. Ah, mas a escolinha lá que não tem educação física. Porque não é obrigatória. Lógico que não é obrigatória. A sociedade não cobra. E por que a sociedade não cobra? Porque a sociedade não sabe o quão importante é o comportamento motor. Essa questão, por exemplo, de não ser institucionalizado isso, né, no alto rendimento, e aí, como é que a gente colocaria, que eu coloquei ainda há pouco, abordei ainda há pouco, no treinamento? Por exemplo, a gente sabe que o atleta que utiliza as duas pernas no futebol são os atletas que são diferenciados. Se a gente pegar os melhores do mundo, a gente vê que eles usam muito bem os dois lados. No handball, se você é pivô e você recebe a bola, o seu marcador sabe que você só usa a mão direita, se ele te marca o lado que você vai virar para arremessar a bola, a sua jogada possivelmente não vai ter muito êxito. Né? E no voleibol, por que isso até hoje? Porque existem tantas pesquisas, a gente vê, e acho que isso denota o distanciamento que existe entre a teoria e a prática. E a gente então, vê vamos muita lá. pesquisa sobre isso. Vamos lá. Qual que é o problema? Primeiro, quando que a gente faz a iniciação, o ensino da técnica do esporte? Nos primeiros momentos da criança, do adolescente nesse esporte. Isso vai se dar em torno de 13, 14 anos, provavelmente. Tá? Então, digamos que eu seja um professor bem contemporâneo e eu vou ensinar o meu aluno a realizar o padrão com os dois lados. Só abrindo parênteses, na proposta da iniciação esportiva universal, que a gente publicou um tempo atrás, junto com o professor Pablo Greco, todas as atividades propostas lá, especialmente para as crianças, são atividades que envolvem a execução com os dois lados. E muitas vezes envolve a execução simultânea com os dois lados. Né? Então, tem que quicar a bola com a mão direita, tem que quicar a bola com a mão esquerda. Tá? E, em alguns momentos, ele vai quicar a bola simultaneamente com as duas mãos. Tá? Só que quando passa para a parte específica da técnica esportiva, digamos que eu procuro ensinar com os dois lados, né? Seja a cortada do voleibol, seja o arremesso do basquetebol, seja o arremesso do handball, eu ensino com os dois lados. Quando é que eu vou ver que isso é efetivo? Tá bom, Luiz Carlos. Quando é que eu vou ver que isso é efetivo? Quando é que eu vou ver se isso foi importante para o alto rendimento? Quando esse meu aluno for atleta de alto rendimento. Só que para ele ser atleta de alto rendimento, não depende só disso. Né? Talvez, se eu for um professor de um clube, formador de atletas de alto rendimento, nós temos alguns clubes exemplares nesse sentido, em algumas cidades, em Porto Alegre, em São Paulo, em Belo Horizonte, são clubes que existem atletas que começam lá na escolinha e vão até a equipe olímpica. Se eu sou um professor desse clube, talvez esse meu atleta chegue ao alto rendimento. Agora, se eu faço um trabalho na escola estadual na periferia da cidade, eu não sei se esse atleta vai chegar no alto rendimento. Né? Então, é um problema que envolve a lógica de desenvolvimento. E o fenômeno do desenvolvimento é um fenômeno multifatorial. Qualquer um detalhe pode tirar essa criança, esse adolescente do alto rendimento. E aí eu não consigo demonstrar o que era um possível benefício de ter os dois lados atuando com o mesmo nível de desempenho. Né? E uma outra coisa, um outro problema, o esporte é tradicional. Quem chega com uma ideia nova, nossa, apanha demais, até conseguir demonstrar que essa ideia nova é mais efetiva. Essa questão aí que você está colocando agora, aí é esse enraizamento
que eu falo desse modelo organizacional. Quer dizer, isso aí já entra no contexto da gestão, inclusive. Porque enquanto os gestores não assistirem uma live com o Rodolfo Benda, por exemplo, dificilmente isso vai acontecer. E a ideia da gente construir isso aqui, né, ao longo desses meses que eu venho desenvolvendo essas lives, é exatamente isso: buscar áreas de atuação diferenciadas. E aqui eu vejo isso que você acaba de falar é exatamente dentro da proposta que eu venho tentando desenvolver, que é construir um ambiente institucionalizado. Por exemplo, o fato de a criança da rede estadual não poder praticar o esporte, eu acho que é mais uma questão de gestão, e aí pública, do que culpa dessa criança, né? Ou do ambiente que ela vive. Então, mas a partir do momento em que ela consegue praticar o esporte, ou ganhou uma bolsa, ou alguma coisa assim, ela deveria ser recebida com um ambiente moderno da prática do esporte, né? Então, é por isso que eu falo que o estudo do comportamento motor, ele extrapola a área da educação física, vai muito além disso. Por que o gestor não muda? Porque o risco pode levá-lo à derrota. Aí você fala, mas pode levar também à vitória. Mas ele não banca correr o risco, vai que ele perde. Vai que a gestão dele no clube vira um fracasso. O Arthur acabou de falar isso. Existe um problema na relação processo versus resultado com os gestores e a proposta do clube, vencer ou formar. O Arthur acabou de falar isso aí. E a questão do Marlon, que você acha que... Vamos lá, eu vejo às vezes a propaganda no canal de TV a cabo aqui, né? Assim, é esporte, não é? É esporte, não é? É esporte, não é? Então, afinal, e esportes, é esporte ou não é? E eu fiz essa pergunta provocativamente ao meu mestre, o professor Gotani, né? Esse negócio de esportes aí, videogame e tal, o que você acha? É esporte ou não é? E a resposta dele veio na lata. Ele falou assim, xadrez por que não pode ser? E o interessante é o seguinte, o Marlon coloca assim, olha, a gente pode começar a trabalhar, fazer pesquisa e tal? Sim, obviamente que pode, ainda mais porque agora tem uma mídia que, de repente, está incentivando esse tipo de prática e exigindo cada vez mais uma formação mais adequada desse atleta, né? Vamos chamar de atleta. E vejam, se bem eu ia falar que a gente não vai voltar muito no tempo, mas vai voltar muito no tempo, né? Já que é nossa época. Molecada hoje nem sabe direito quem foi Ayrton Senna, né, Luiz Carlos? Mas o Ayrton Senna, ele teve também uma questão de ser precursor, não nas suas habilidades dentro do carro, mas fora do carro. Foi um dos primeiros pilotos a ter uma preparação física especializada para piloto. Né? Que depois, hoje em dia, você vê que eles fazem até séries de musculação para fortalecer a musculatura de pescoço, fazendo movimento para poder atender a demanda deles. Né? Então, algo que até a década de 80 não existia. Né? O cara é piloto e piloto não é atleta. Né? E não, é sim. Precisa ter uma preparação física adequada para isso. Então, respondendo ao Marlon, sim, podemos ver como que o comportamento motor pode contribuir com estas modalidades. Veja, não apenas necessariamente com a questão de tempo de reação, questões cognitivas, questões motoras relacionadas à coordenação fina também. Né? Qual tipo de treinamento, né, de mobilidade, né, dos dedos, né, para poder ter não só o tempo de reação, mas também o tempo de movimento mais adequado, né, ou a precisão de qual tecla apertar. Né? Tudo bem que ele já conhece a manete de cor, mas a gente pode fazer esses treinamentos
especialmente com tempo de reação, de escolha e de discriminação, não apenas o tempo de reação simples. Né? Então, é possível, sim. E, obviamente, seria importante fazer pesquisa. Né? A pesquisa é importante para a gente poder conhecer. Né? Conhecer, por exemplo, que o atleta do esportes ele já tem um comportamento motor diferenciado em relação a essas competências. Né? Então, a resposta, Marlon, é sim. Você falou aí da importância das pesquisas. Como é que... O que você falaria sobre a produção e a aplicação do conhecimento em comportamento motor, Rodolfo? E o que você poderia exemplificar disso? Olha, esse é um dilema que nós, pesquisadores de comportamento motor, não só do comportamento motor, né? Os professores que trabalham com graduação e pós-graduação em educação física. A gente tem uma demanda que eu tenho sido cada vez mais crítico dela, uma demanda na pós-graduação por publicação. A gente tem que publicar. Muito bem. E recebemos regularmente, a cada 3 anos, uma listagem de quais são aqueles periódicos em que a publicação vai valer mais e em que a publicação vai valer menos. Tá? E cada vez mais é importante publicar em periódicos em língua inglesa e em jornais, em revistas, periódicos de alto impacto científico. Quem que vai ler isso? Outros pesquisadores vão ler e vão citar o meu artigo na pesquisa deles. E isso vai fazer com que o meu artigo tenha um valor mais alto. Por quê? Porque ele foi citado. Ele foi citado por quem? Ele foi citado por outros pesquisadores. Então, a gente entra num ciclo vicioso que o conhecimento das pesquisas ele fica apenas entre pesquisadores e não chega aos profissionais. Ou quando os profissionais têm acesso, eles não conseguem interpretar no que aquilo vai ajudar na intervenção profissional dele. Então, esse é o dilema da pós-graduação. Tem o professor Renato Miranda, aí da UFJF, meu mentor, ele comenta que o que é o especialista? Especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, porque o conhecimento vai afunilando. E acaba por saber tudo sobre nada. Ou tudo sobre um tantinho assim. Tá? O papel do pesquisador, da pesquisa básica, é esse mesmo. Só que esse conhecimento, esse tantinho assim, pode ser o diferencial lá no alto rendimento. Só que alguém tem que traduzir esse conhecimento que está numa linguagem científica para aquele profissional que está lá na beira da quadra, na beira do ginásio, na beira do campo, na beira da piscina. Então, eu tenho que fazer essa tradução. Então, acho que hoje a gente tem uma limitação que é a falta de disseminação do conhecimento científico. Eu preciso fazer essa interface pesquisador-profissional. É isso que está faltando. Né? Porque senão o conhecimento produzido vai ficar cada vez mais só entre pesquisadores. E isso precisa chegar nos profissionais. É exatamente isso que você acabou de falar. Eu estudei a gestão do conhecimento. E no conhecimento existe o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Existem 2 autores japoneses, Nonaki e Takeuchi, que falam que um não vive sem o outro. O conhecimento tácito é o nosso conhecimento prático, de vida, cultura. Você está falando muito bem sobre isso. E o conhecimento explícito é o conhecimento formal, que a gente adquire no livro, na fórmula, é um contexto mais técnico. E ele fala da espiral do conhecimento, que é exatamente quando os dois se unem. Então, você tem a combinação, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, é conhecimento tácito para o conhecimento tácito. Tem a internalização, que é o conhecimento tácito para tácito, a externalização, que é tácito para explícito, e assim vai.
E isso, no esporte, é o que precisa ficar em evidência. E é exatamente essa intenção de colocar aqui você para falar sobre isso, para que os gestores possam entender a importância da pesquisa no contexto prático, né? E você está abordando isso muito bem. E como que você colocaria isso, por exemplo, a gente poderia pegar aqui, por exemplo, a questão escolar, de academia, né? Como que você, por exemplo, populações especiais, como que você exemplificaria a importância disso nesse ambiente prático? Olha, vamos começar pela escola. Tá? O que a gente escuta falar muito do professor de educação física lá na escola? O meu diretor acha que a aula de educação física faz muito barulho, não deixa as crianças correr, não pode usar bola que pode quebrar o vidro, ou seja, tem um conjunto de restrições. Né? E para esse gestor educacional, que aí vem o diretor da escola, vem o supervisor, o pedagogo, o aluno bom é aquele aluno que está quietinho, sentado dentro de sala de aula. Né? O aluno que faz bagunça, ele atrapalha. Né? Só que dentro de escola eu tenho como referência a lógica do Joãozinho, né? O Joãozinho que é o bagunceiro. Né? O Joãozinho deve ser muito bom na aula de educação física, imagino. Então, na aula de educação física, o bagunceiro se destaca normalmente. Tá? Então, o que eu vejo eu tenho uma solução para esse problema. No curso de pedagogia, coloca uma disciplina de comportamento motor para o curso de pedagogia, para eles entenderem o quanto que a criança se desenvolver é importante, não só para o desenvolvimento motor, desenvolvimento global da criança. Né? Eles precisam entender que a criança que é ativa fisicamente, a pessoa que é ativa fisicamente, ela tem mais ganho acadêmico. Ela consegue ter benefícios, tanto agudos quanto crônicos, do exercício. E fica limitando o exercício, fica limitando a atividade motora na escola. Não, é o contrário. Né? Vai cortar a aula para poder cortar a aula de educação física. Cara, não faz sentido. Pelo contrário, aumenta a aula de educação física. Essa criança vai ter mais benefícios. Né? Mas o que acontece? O professor de educação física, ele não é ouvido dentro da escola. Isso de uma forma bem generalizada. Né? Não quer dizer que todas sejam assim. E acaba que o que vale é a lógica de que quanto mais sedentário, melhor. Né? Então, acho que esse é um panorama que a gente tem observado e que precisa ser modificado. Tá? Em relação à academia, então, por exemplo, nas aulas de ginástica em academia, nas aulas de musculação, o professor da academia não usa, muitas vezes, os conhecimentos que a aprendizagem traz em relação ao uso dos fatores. Né? Como que eu vou passar uma instrução para esse aluno fazer? Como que eu vou passar uma demonstração? Qual que é melhor? Eu vou dar feedback ou não? Como é que eu dou o feedback? Se está indo bem, se está indo mal, o que tem que melhorar? Tá? Numa aula de ginástica, como que eu vou organizar essa aula? Tá? Eu vou fazer as sequências, as coreografias? Eu passo a coreografia completa ou eu vou de forma segmentada? Então, tudo isso já tem conhecimento de aprendizagem motora falando. Né? Falta esse profissional que fez aprendizagem motora lá na graduação trazer isso para a intervenção dele. Mas, às vezes, ele viu a aprendizagem motora de uma forma tão distante da realidade que ele não sabe que aquilo que ele estudou dá certo ali na ação dele. Tá? Em relação à questão de pessoas com deficiência, tá?
pessoa com deficiência, aí tem um aspecto importante, que a gente ainda precisa fazer mais pesquisa para saber como que essa pessoa aprende, se ela aprende do mesmo jeito ou se ela aprende de uma forma diferente. Eu tenho que conhecer. E como que ela desenvolve. E isso leva tempo. Já tem alguma pesquisa com isso? Sim, já tem. Né? Mas ainda falta muita coisa, porque eu tenho que conseguir atender às diferentes deficiências existentes, bem como diferentes transtornos existentes. Tá? Então, eu tenho que conseguir, enquanto profissional, adequar a minha aula, a minha didática, às características do meu aluno. Eu tenho que conhecer esse meu aluno para poder, então, utilizar um método adequado na aula, para poder ensinar ele uma determinada habilidade, para poder ele conseguir ter autonomia naquela habilidade que ele está praticando. Então, eu tenho que conhecer bem ele. Tá? E aí é uma limitação. A gente ainda tem poucos estudos de aprendizagem motor e de desenvolvimento motor nestas temáticas. Semana que vem eu vou ter uma live sobre gestão do esporte paralímpico, com a professora Jaqueline Patatas, que terminou agora o doutorado dela em Bruxelas, e a professora Rosane Barros, que é diretora da Confederação Brasileira de Esportes Visuais. E eu vou abordar esse assunto com elas lá para saber se elas têm alguma informação sobre isso, porque o esporte paralímpico no Brasil está crescendo demais. Hoje, até em termos de colocação, melhor até do que o esporte olímpico, né? Então, você abordou uma questão muito interessante mesmo, porque sobre a importância de ter mais pesquisas nesse segmento. É um caminho muito interessante a ser seguido. Bom, Rodolfo, se a gente tivesse que falar sobre a área de comportamento motor, né? O que tem de produção científica hoje em dia que seria recomendado, algo que seria voltado para a área da gestão? Ou o que o gestor poderia aproveitar em termos de publicação científica para aprender um pouco mais? Porque não vai ser a primeira nem a última live que nós vamos fazer, porque eu vou bater muito nessa tecla, por entender que esse conhecimento específico ele é fundamental para o desenvolvimento esportivo. Então, fala um pouco para a gente sobre produção científica. Olha, a minha sugestão para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais do que é feito em comportamento motor, num primeiro momento, seria um pouco mais na lógica do aluno de graduação. Tá? Então, não necessariamente teria que recorrer a artigos científicos. Né? Acho que os livros são livros de introdução, eles têm um papel muito mais interessante. Tá? Só que ninguém vai pegar um livro do zero para ler do zero. Tá? Então, eu acho que ainda há essa carência em forma de como que a gente tem pensado nisso em alguns momentos. Na UFMG isso já está bem estruturado, a gente já está pensando isso um pouco mais aqui na UFPEL, como que nós conseguimos trabalhar com assessoria de imprensa para poder tornar aquele conhecimento científico acessível à população de uma forma geral, em forma de releases, em forma de divulgação em site, de maneira que aquilo fique muito mais fácil de ser absorvido, numa linguagem simples, numa linguagem direta para o leitor. A pessoa que tem esse interesse, ela não vai ler como se fosse um estudante. Ela vai querer um material que ela bata o olho em 2, 3 páginas no máximo, ela compreenda. Então a gente precisa produzir um material que possa produzir o que eu tenho chamado dessa disseminação do conhecimento científico. E aí eu vou dizer que comportamento motor não tem esse perfil ainda.
Né? A gente precisa trabalhar mais com essa lógica. Uma coisa que eu vi aqui na UFPEL que eu achei bem interessante é que as dissertações e teses, no seu formato final, têm que apresentar, ao final, uma página, 2 páginas no máximo, como se fosse um release para a imprensa. Né? O que aquele estudo contribui com o conhecimento numa linguagem mais direta, numa linguagem mais acessível para a população, como se fosse uma linguagem mais jornalística, né? Como se fosse um programa de televisão, como se fosse num site. Né? Então, acho que a gente tem essa carência e vejo que ferramentas como o seu canal no YouTube fazem muito bem esse papel, né? Que é munir a população e aqueles interessados, né, de uma maneira mais direta do que se trata aquele conhecimento, para que posteriormente, caso haja interesse, você aprofunde. Né? Mas a gente tem os livros-textos nas diferentes áreas, em desenvolvimento, em aprendizagem, controle, mas eles não são interessantes, porque eles fazem uma introdução para quem vai estudar isso. Né? E a sua demanda não é para quem vai estudar, é para quem já é de uma outra área e quer ter apenas uma noção do que se trata e de como pode ser agregado. Sobre isso você está falando. Quem que é a Paloma que está responsável pela página do Instagram? É a Rúbia. Rúbia. Eu comentei com você ainda há pouco que o fórum está agora começando uma nova atividade além das lives, porque esse mundo virtual ele toma a gente de uma forma assustadora. Ontem eu sentei aqui 10h30 da manhã, fui sair quase 11 horas da noite. Mas ela é muito eficaz. E o que você acabou de falar, se eu pudesse dar alguma sugestão para você, era investir exatamente nas redes sociais. Porque isso aí, em formato de vídeo, pode ser uma forma muito agradável para disseminar esse conhecimento, esse conteúdo da área de comportamento motor, até mesmo exemplificando para tornar isso mais acessível aos olhos do leigo. Eu tenho tido essa experiência e é sensacional o retorno que isso promove. Então, Rúbia, fica aí a dica, porque a diferença entre a internet e os antigos meios de comunicação é exatamente essa, porque está todo mundo assistindo um canal de televisão, é uma comunicação de um para muitos. E na internet isso é completamente diferente, porque é de muitos para muitos. Então, a velocidade em tempo real que essa informação atravessa, o que a gente chama de fluxo de conhecimento, né, que vai indo em direção aos nós de conhecimento, é muito mais rápida. E talvez essa seja um caminho a ser seguido. Fica a dica aí. Gente, Rodolfo, o que mais que não foi abordado aqui que você gostaria de comentar? Primeiro eu queria fazer um convite ao pessoal para abrir a câmera. Eu acho que fica mais interessante da gente ver também. E eu queria saber se vocês têm alguma consideração ou alguma dúvida para colocar aqui. Ô, Luiz, ao invés de eu falar o que mais... eu não sei, mas de repente o que as pessoas esperavam também, né? Sim, não. Acho que a gente pode fazer aqui agora uma roda de conversa, até para poder ver como que essa informação está chegando nas pessoas, como que a gente coloca isso em prática, né? Para poder conhecer um pouco mais as pessoas que estão aqui e, ao mesmo tempo, entender o que cada um está absorvendo disso. Agora que eu estou vendo quem é o Patrick, que está aí, gente. Tá bom, Patrick? Tudo jóia? Tudo jóia. Prazer. Vamos lá, o que vocês poderiam... Na verdade, Luiz, pelo visto, tem muita gente aqui que já trabalhou comigo, trabalha comigo, então é o povo mais do comportamento motor mesmo que... Não, é o que eu estou falando. A coisa está tão enraizada no passado, o modelo de gestão está tão enraizado que num fórum de gestão esporte, né, que deveriam ter aqui pessoas interessadas,
você divulga... eu vou dar um exemplo para você, Rodolfo. Em 2010, eu entrei como professor substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora em fevereiro. Em abril, eu apresentei a proposta para fazer o Fórum Internacional de Gestão do Esporte, dentro da FAEFID. O evento aconteceu em setembro, dentro da FAEFID, e não tinham 15 alunos da FAEFID participando do evento. Tinha gente do Brasil inteiro. É um marco até hoje na história da gestão do esporte no Brasil. Mas eu fiquei frustrado de início, mas depois eu entendi. Por quê? Porque nos cursos de educação física, o tema gestão do esporte, ele praticamente não existe. Tanto que hoje eu sou um grande incentivador e tenho lutado bastante para que haja a construção de cursos de gestão do esporte. Tá? Porque professor de educação física, a gente aprende a trabalhar com corpo em movimento. Nós não temos disciplinas empreendedoras. Vou dar um exemplo comigo. Eu montei uma escola de natação que durou um ano, porque eu queria aproveitar a fama que eu tinha na área da modalidade. Quando eu fui para o outro lado da mesa, eu deixei de ser aquela referência para ser um aventureiro. Da mesma coisa, é exatamente aqui agora. Quer dizer, aqui deveriam estar gestores preocupados em qualificar o trabalho das organizações esportivas. E o que a gente vê aqui praticamente é o pessoal da área do comportamento motor. Né? Eu tenho quase 1.700 seguidores no fórum. E provavelmente todos esses que estão aqui agora seguem você. Né? Quer dizer, é uma oportunidade relevante, sim, mas quando eu toco nesse assunto, eu acho até que serve para mostrar um leque de opções para isso, até mesmo para divulgar isso, Rúbia. Talvez pesquisar um pouco mais o que é importante numa estrutura esportiva. Isso é um contexto prático do comportamento motor. Identificar, mostrar para as pessoas que esse ponto são importantes no planejamento em longo prazo, ou é importante para a formação do atleta, ou para o atleta de alto rendimento. Para que as pessoas consigam trazer mais para o leigo, né, para o assunto normal, isso. Porque senão, realmente, quando a gente para pensar, isso aqui é uma reação muito interessante para mim. Eu vou, acabando aqui, eu vou terminar a gravação e vou jogar lá na página. Por quê? Porque é preciso disseminar que o comportamento motor, que essa conversa que a gente teve aqui tem tantos pontos relevantes, né, para que a gente possa tentar qualificar, porque o momento para reinventar o esporte brasileiro é agora. Porque sem essas informações e conhecimentos, nós dificilmente vamos nos aproximar das grandes potências do esporte mundial. Isso é fato. Isso é fato. O Rodolfo acho que caiu aí. Mas, de qualquer forma, se alguém tiver alguma consideração para fazer, eu acho um bom momento para a gente discutir isso. Eu tenho pontos muito voltados para isso por conta dessa visão que eu acredito. Conhecendo que eu estudei na UFMG, que eu trago comigo até hoje, como eu falei no início, né? Antes e depois da UFMG. E esse cara aí que me levou para lá. E foi uma sorte na minha vida, porque eu jamais poderia falar de planejamento em longo prazo se eu não tivesse feito a disciplina com o Luciano Prado, de saber que a fisiologia da criança é completamente da fisiologia do adulto. E isso, todo mundo fala em planejamento em longo prazo no esporte de alto rendimento, mas vai lá ver quantas pessoas que sabem disso que a gente está conversando aqui agora. E aí, como é que fica o trabalho, o desenvolvimento do trabalho? Como é que você vai prospectar grandes resultados se no meio do caminho... Eu vou dar um exemplo. Eu não queria falar, não. Existe um grande clube em Minas Gerais, um grande clube, que inclusive recebe muito dinheiro do CBC como clube formador de atletas. Esse grande clube ele tem 4 unidades aqui em Minas Gerais. E tem muitos atletas de natação. Só que quando a gente vai ver esse grande clube participando do Troféu Maria Lenk, que é a principal competição da natação brasileira, de 40 atletas que ele leva, provavelmente vai ter 35 contratados. E aí eu pergunto, o que está acontecendo ao longo desses anos? Isso é um contexto da gestão. Tem alguma coisa errada aí.
Inclusive, estou buscando ver de onde que vieram esses outros atletas. Porque se o clube tem lá, sei lá, 8 mil alunos praticantes de natação, e numa competição mais relevante da natação brasileira, se tem 40 atletas, 35 são contratados, esse tal de planejamento em longo prazo está com alguma coisa está acontecendo. E aí eu vejo o comportamento motor como uma bola mestra para a gente explicar alguma coisa nesse sentido. E talvez divulgar isso, externar esse conhecimento que vocês possuem, né, seria uma boa saída. E nesse caso, contem com o fórum, porque tudo que você, Rúbia, produzir junto lá com o laboratório, o pessoal da UFMG, o pessoal da onde, eu não sei de onde vocês são, mas mandem, por favor, produzam material para divulgar, porque isso precisa ser conhecido. Porque se tem algo que está faltando no esporte brasileiro, é a gestão. Nós temos profissionais qualificados em várias áreas, mas a gestão, a área não é nem reconhecida. Por quê? Porque hoje, no Brasil, nós temos, se não me engano, segundo o levantamento, 42 cursos tecnólogos da área de gestão do esporte. Né? Quer dizer, quem são as pessoas que assumem os cargos de comando do esporte brasileiro? São pessoas, advogado, farmacêutico, padeiro, que ao terminar a sua atividade primária, vai ser presidente de clube. E essas pessoas não são obrigadas a conhecer isso. Realmente, isso é uma questão estrutural. Né? Então, talvez a gente faça o caminho inverso. Ao invés de obrigar que essas pessoas tenham esse conhecimento, vamos então começar a divulgar o que realmente é relevante para que as pessoas vejam que essa área de atuação se torna uma peça fundamental no desenvolvimento esportivo. O Rodolfo sabe que há bastante tempo, o Rodolfo me conhece, o Rodolfo é o meu guru mor, e sabe exatamente o que eu penso sobre isso, e acho que eu ter ido para a área da gestão pode ser uma forma de tentar contribuir um pouco com isso, talvez muito mais do que se eu ficasse estagnado na natação lá. Então, gente, eu acho que é um bom momento para a gente tentar discutir algumas coisas. Deixa eu ver aqui, Cristiane, parabéns, professores, excelente live. Vejo hoje o grande desafio da acessibilidade do conhecimento científico aos profissionais. É a junção da teoria com a prática. Professora Camila, talvez uma sugestão seja a adoção por parte dos laboratórios, por exemplo, de socializar a produção em mídias mais acessíveis como Facebook, Instagram, é o que a gente está comentando aqui agora. Algo que é trabalhoso, eu sou prova disso, porque esse novo normal está acabando comigo. Pois demanda tempo, mas pode ter um alcance muito bom. Isso é verdade. E é muito melhor do que esperar que alguém vá numa revista específica de aprendizagem motora para poder buscar esse conhecimento. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E acho que... E o Rodolfo sabe que eu brinco com ele aqui em relação a essas mídias sociais, e não é por acaso não, porque realmente eu vejo isso como uma saída. O mundo inteiro está fazendo isso. Antes de eu abrir essa página do Instagram, eu fui aprender Instagram e eu fico impressionado. Se a gente hoje quiser abrir uma multinacional como base dentro do Instagram, você tem todas as ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho. Então, a primeira coisa que é muito mais importante até do que o próprio conteúdo. Porque o Instagram tem muita ferramenta e não sei se a Rúbia tem esse conhecimento técnico da ferramenta, mas sugiro que você busque isso, Rúbia, porque realmente é fantástico a quantidade de ferramentas que a gente tem. Né? Ela tem um mestrado para fazer também, viu? Não, por isso que eu falo. E a Camila colocou aí agora, ainda colocou ainda há pouco, quer dizer, tem que ter uma demanda grande para isso. É verdade, eu concordo com a Camila. Stefan, parabéns, professores. Professor Rodolfo, você foi minha banca de mestrado. Sou aluno do professor Humberto, da Escola de Educação Física e Esporte. Sim, me lembro do Stefan. Muito obrigado pela live. É sempre muito maravilhoso ouvir o senhor. Muito bacana a discussão. Precisarei sair da live, infelizmente. Abraço a todos. Muito obrigado. Professora Camila, além disso,
traz apropriação para os professores de educação física, pois qualquer um pode postar sobre qualquer coisa na internet, possuindo ou não conhecimento, que muitas vezes não é divulgado do mesmo modo para quem produziu. E é verdade. E o pior é que esse conhecimento que é tão específico e tão importante, ele não está sobressaindo no meio esportivo. E o que falta no esporte brasileiro é essa concentração de experts no assunto. Luiz, tem que tomar cuidado agora um pouquinho, que é o seguinte, com isso surge também o tal do influencer. É o cara que não sabe nada e posta como se soubesse. Então, a internet é muito boa, mas da voz também, muita gente tinha que ficar calada. É preciso capacidade crítica para discernir o que é conhecimento de qualidade e o que é papo furado. A tecnologia está para o bem e está para o mal. A nossa sociedade não tem isso. É um problema. A tecnologia está para o bem e está para o mal. Ela está a serviço de todos. Cabe a nós buscar essa organização e essa união de áreas específicas, né? E é por isso que eu estou apaixonado pela gestão do conhecimento, exatamente por conta disso, porque essa integração entre as áreas, que você abordou bem, essa ótica de diversas áreas de atuação sobre o mesmo ponto de vista, traz uma riqueza para o ambiente organizacional muito grande. E esse processo, esse contexto comunicacional dentro da organização tem que ser muito bem aproveitado. A única coisa que presta hoje numa organização são as pessoas. Então, o conhecimento das pessoas precisa ser aproveitado. Por que eu estou gravando isso aqui? Não é só para deixar carregado lá no fórum. É porque amanhã existe um repositório que a gente pode consultar. Por quê? Porque o armazenamento do conhecimento é uma das atividades importantes. Quem dentro da organização é responsável em criar o conhecimento? Quem dentro da organização é responsável por transferir o conhecimento? Né? No caso, por exemplo, quem vai trabalhar muito essa parte de transferência de conhecimento de tudo que é produzido lá no Lacom para fora vai ser a Rúbia. Mas não é uma pessoa especialista nessa área. Ela está ali, né, porque está dividindo as funções. Né? Quem que está responsável em identificar as informações relevantes? Se as pessoas são importantes, então a informação informal também é importante. Esse nosso bate-papo aqui, ele não pode se dissipar no espaço. Né? Ele tem que estar, de alguma forma, armazenado para a gente recorrer quando precisar. O WhatsApp trabalha muito bem isso, né? O Skype, mas não é só julgar e depois deletar, não. Isso aqui amanhã pode ser importante. E talvez essa junção de áreas, e é aí que eu te falo, Rodolfo, vamos olhar um pouco para a gestão do conhecimento. Eu sugiro vocês dar uma lida sobre isso. Se quiserem alguma recomendação de literatura, eu teria o maior prazer de disponibilizar, porque é uma área extremamente importante. Porque hoje a gente não pode olhar só o comportamento motor. A vinda do Rodolfo aqui é para disseminar o comportamento motor, para que outras áreas possam olhar e ter a sua forma de assimilar aquilo ali para poder enxergar o esporte de outra forma. Né? Igual a gente está falando lá, questão maturacional. Por que o cara do direito esportivo vai se interessar? Porque, por exemplo, o professor de educação física não tem competência ética para fazer esse tipo de avaliação. O ideal seria uma planilha ou um médico pediatra. Então, aí a gente está envolvendo questões jurídicas. E disso aí para um assédio sexual é um passo, que pode ser mal interpretado. Então, o esporte precisa ter responsabilidade também. Né? Vamos, antes, eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, mas eu queria pedir para vocês abrirem a câmera para a gente fazer uma foto desse encontro, que eu acho que vale a pena. Vamos entrar aqui para a gente fazer essa foto? Pessoal aí. Deixa eu fazer um print bacana. Liga aí a câmera, gente. Quero divulgar que vocês participaram aqui do evento. Vamos lá. Você deve conhecer todo mundo aí, né, Dolfo?
Mais alguém aí vai ligar? Posso bater essa foto? Mais alguém vai aparecer aí? Cadê o Patrick? O Aloysio, Silvia, Rúbia. Cadê você, Rúbia? Vamos lá, então. Mais uma. Beleza. Gente, alguém teria mais alguma colocação? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Rodolfo, sem comentários, né? Acho que é só o início de algo que vai muito aquém desse encontro nosso aqui, certamente. Até porque eu quero te explorar muito em relação a isso. Arthur, sobre a problemática processo e resultado, como o professor Rodolfo e o professor Luiz, quais argumentos são possíveis para que os gestores entendam que focar no processo pode ser rentável aos clubes? O caminho é esse, Patrick, o caminho é esse. A questão é a gente trabalhar a capacitação e trabalhar de forma como essa que a gente está fazendo aqui. Não estou conseguindo permitir o aplicativo, acho que não apareci na câmera do Eric. Tá, a Rúbia. Então, gente, eu acho que essa discussão é só o começo de uma jornada que a gente tem pela frente. Se alguém não tiver mais nada, eu queria te agradecer, meu amigo, meu irmão, essa oportunidade de aprender. A Josária já mandou 10 mensagens de WhatsApp aqui, porque ela saiu, ela e o Marcos Vinícius, porque agora eu saio daqui e vou para o grupo de pesquisa de atividade aquática dela. E ela deve estar falando lá até agora sobre isso. Só para ela estar mandando mensagem aqui, eu sei que ela está quicando na cadeira lá. Então eu queria te agradecer. Mas ok, Luiz Carlos, estou aqui à disposição. Acho que bater papo sobre isso é sempre bom. E daqui, de forma que a gente possa sair daqui com algumas ideias e metas no sentido de melhorar essa interface, em traduzir mais o conhecimento científico que é feito para a população. Acho que é um exercício interessante, um grande desafio, e o fato de ter participado aqui me motivou muito a tentar fazer um pouco dessa tarefa árdua, que é tentar explicar um pouco mais como que as pessoas podem entender aquilo que a gente faz. Então, te agradeço pela oportunidade, e colocar aqui, para mim, valeu muito a pena, porque eu saio mais motivado para essa nova tarefa. Eu fico feliz. E, assim, contem com o fórum. Se tiver material para divulgar, manda para mim. Vamos pensar em eventos virtuais, que a gente possa trazer pessoas de outras áreas para colocar em debate aqui tópicos que possam ter diversas óticas. E a área do comportamento motor sempre vai estar em primeiro plano para mim. Até demoramos a fazer essa live. E eu fui descobrir pouco tempo agora que você tinha Instagram. Você não é fácil, não. É fake. Mas agora você está roubado comigo. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado, de coração. Deixa eu só terminar aqui a gravação. Eu vou parar aqui e em breve eu disponibilizo para vocês aí, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Pera aí.